Meu grupo é composto por mim, Kathleen Moraes, pelo Bruno, Cauã Kerkhoff e Felipe Eusébio. O tema do nosso trabalho é a intervenção de uma cobertura entre os laboratórios anexos de mecânica e edificações. Nossa frase inspiradora se baseia em "a forma segue a função", e isso foi a base para o nosso trabalho. Nosso trabalho foi dividido em 5 tópicos: apresentação do conceito e necessidade do projeto, apresentação e história da instituição, necessidade de proteção contra intempéries do tempo, elaboração de projeto de cobertura entre anexos e dificuldades em executar o projeto e sua viabilidade. Nosso tema. O conceito do nosso trabalho é o trazer uma melhora no tráfego, proteção contra o clima e uma melhora na iluminação, e, consequentemente, agregar valor à infraestrutura da nossa escola. Solução autoral. Aqui temos o croquis do primeiro projeto pensado. Ao lado, temos a lista de todos os materiais analisados para o projeto: cabos de aço, telhas, vigas I, vigas U, mãos francesas, toldo, estrutura, cabos elétricos, disjuntores, interruptores, bocal e lâmpada. Inicialmente, foi pensado uma estrutura suportada por um cabo de aço, pois ainda não havia sido feito os cálculos estruturais. Logo após o cálculo ter sido feito, vimos a inutilidade deste cabo e eliminamos. Substituímos então as vigas I por vigas U e também o toldo pelas telhas. O intuito do nosso projeto é trazer uma proteção dos alunos, professores e materiais didáticos. Muito bem, a gente já falou um pouco. Tá dando para ouvir? Todo mundo consegue ouvir? Maravilha. A gente já entendeu um pouco da ideia que a gente quer trazer para cá, o que é a nossa missão com esse TCC. Mas a gente precisa entender um pouco na onde está implantado esse projeto, e é na ETEC de Cruzeiro. Então, só para vocês entenderem o contexto dela, ela é uma instituição financiada pelo Estado de São Paulo. Então, a Escola Estadual Santana de Castro, em 1969, recebeu a intervenção do Centro Paulo Souza, que tem por missão ofertar cursos técnicos profissionalizantes, e um deles que foi ofertado desde 1976 é o de edificações, que é o curso que a gente está finalizando agora. Então, através desse curso, graças aos grandes professores que temos aqui, a gente vem recebendo essa profissionalização técnica e industrial para o mercado de trabalho, na área da construção civil. Tá. Já falamos do intuito e falamos da ETEC. Agora, qual é a necessidade do nosso trabalho? Qual é o nosso problema atual? O problema atual fica entre os anexos de mecânica e edificações. Podemos ver que o laboratório mecânico está em vermelho e a edificação está em amarelo. Temos um vão entre eles, onde os alunos trafegam e o problema atual é a chuva, problemas climáticos, chuva, sol, entre outros. Então, faz com que os docentes e os alunos percam material didático, podem ficar doentes. Nosso plano é acabar com os problemas fazendo a cobertura. Podemos ver aqui que a cobertura ficará seguir o mesmo telhado, mesmo de edificações. Ele vai terminar no portal do laboratório de mecânica e faremos com a viga U, podemos ver a calha, o cano pluvial. No laboratório de mecânica, os alunos aprendem tornearia, solda, entre outros. Já no laboratório de edificações, temos a sala de materiais, temos a granulometria, peneira, prensa, temos lado externo, que podemos fazer marcação de obra,
Tem uma sala de desenho que tem prancheta, fazer uma desenho à mão. Bem, agora eu vou falar para vocês como funcionaria a construção da nossa intervenção. Apresentar primeiro uma linha do tempo de como concebemos o nosso projeto. Inicialmente, tivemos a concepção inicial da ideia, com a visualização do problema, como explicado pelo Cauã, que visualizamos que há um vão não coberto entre os laboratórios anexos e que quando os alunos necessitam ter aula no anexo de edificações acabam se molhando, e tivemos a ideia inicial para esse projeto, representada no croquis demonstrado pela Kelly. E a partir disso passamos para as medições, vendo que já há edificações pré-construídas no local que poderiam ser utilizadas para nós, como por exemplo o portal do anexo de mecânica, onde aproveitaremos as colunas para fazer a fixação do nosso telhado. E com essas medições a gente obteve todos os dados necessários das edificações que já estão lá, para assim poder basear o nosso projeto. E com todos os dados captados, a gente partiu para as pranchas, que foi o desenho dos projetos, do modo como seria executado o nosso cobertura. E infelizmente não conseguimos concluir a última etapa, a etapa da construção, por conta de problemas financeiros. Agora partindo para as macrofases orçamentárias do nosso projeto. As macrofases foram separadas em 3 categorias: cobertura, instalação hidráulica e instalação elétrica. Cada categoria abrangendo alguns determinados itens que foram levados para o projeto final. Como por exemplo, na cobertura englobamos os itens da viga, telhas, parafusos para-boot para fixação da viga e parafusos autocrocantes para fixação da telha. E a somatória de todos esses itens finalizou com um valor de R$ 2.059,62. A partir daí, passamos para a instalação hidráulica, onde engloba os itens de calha, suporte para calha, vedação e dutos para o escoamento da água até o chão. Somando todos os itens, obtivemos um valor de R$ 980,90. E agora a instalação elétrica, englobamos os materiais de cabos elétricos, refletor de 30 watts e disjuntor, totalizando um valor de R$ 141,58. A somatória desses valores totaliza o valor do nosso projeto, que seria R$ 3.182,10. Mas esse valor, infelizmente, não inclui a mão de obra, ou felizmente, pois nós consideramos a mão de obra como dos próprios alunos, já que visávamos que nós mesmos iríamos executar o projeto. A partir daí fizemos um cronograma físico-financeiro para que pudéssemos executar com mais facilidade essa obra e também não afetássemos tanto o quesito financeiro, tanto da escola quanto se fosse nós que desembolsaríamos esse dinheiro. A primeira etapa ficou com a estrutura da cobertura em si. Iríamos comprar as vigas e os parafusos para-bolt, tanto quanto o eletrodo para solda, pois iríamos soldar a estrutura no telhado já existente e fixá-la nas colunas do anexo de mecânica. Somando todos os materiais dessa etapa, ficou em R$ 1.169,58. Partindo agora para a etapa 2, que é o início da instalação hidráulica, onde faríamos o calhamento da cobertura, onde compraríamos a calha, vedação para ela e o suporte para ela também. E somando todos esses materiais, ficaria em R$ 711,32. E a partir daí, como já damos início à instalação hidráulica, iríamos finalizar na etapa 3, com os dutos para ela, para direcionar a água do alto do telhado até o solo, onde seria escoada corretamente. Somando todos os materiais desta etapa, ficariam em R$ 269,58. Partindo agora para a etapa 4, a etapa de fixação das telhas. Com a estrutura já pronta e o escoamento já funcionando, fixaremos as telhas. As telhas seriam telhas trapezoidais de aço galvanizado, para acompanhar as telhas já existentes no anexo de edificações. E somando as telhas e os parafusos autocrocantes para sua fixação,
obtivemos um valor de R$ 890,01. E após essa etapa, já teríamos completo a cobertura em si, porém haveríamos um déficit na iluminação, onde resolvemos isso com a instalação elétrica na etapa 5, que seria os cabos, refletor e disjuntor, totalizando o valor de R$ 141,58. Ótimo. A gente já observou desde o que é o problema, onde que a gente está resolvendo isso e como é que a gente vai fazer. Mas agora, para as considerações finais, a gente precisa entender que esse projeto, uma vez executado, ele vai melhorar o tráfego entre os alunos, porque existem dois caminhos para se chegar no laboratório de edificações. Ou você vai pela área do estacionamento, ou pelo mais comum, que já é coberto, que é a área do laboratório de mecânica, que é o mais comum, que a galera mais usa. Então, melhora do tráfego é iminente. A proteção contra os intempéries, ou seja, a chuva, o vento e todo tipo de dificuldade que um aluno possa enfrentar, né? E fala assim, parece hiperbólico, né? Mas para proteger esse material desse aluno, desse professor, que vai caminhar de repente com uma estação total, um equipamento de medição de terreno, que é caro, né? Então, a gente considera isso também. E eu queria deixar claro que a gente fazendo a execução desse telhado é um desejo não só do grupo, mas também como do corpo docente, aliás, do corpo docente e discente. Então, a gente gostaria muito que isso fosse executado, mas infelizmente não foi possível agora. Então, antes da gente falar das disciplinas englobadas, eu queria que vocês entendessem o que significa disciplina. Da mesma forma que a gente tem matemática, português, dentro do mundo da construção civil, a gente tem a disciplina de arquitetura, de estrutura, hidráulica e elétrica, e outras. Mas, para poder solucionar esse problema, a gente aproveitou dessas 4 disciplinas que a gente aprende com os professores para poder criar a nossa solução autoral. Que projeto é o todo, quem vai passar, a hora que vai passar, por isso que a gente está usando a instalação elétrica, mas quando a gente fala de solução autoral, a gente está falando de a estética e a execução da arquitetura. Por exemplo, se o padrão construtivo a gente já observa que é a estrutura metálica e telhado de aço galvanizado, a gente vai manter isso, a característica da edificação. Então, disciplina de arquitetura. Estrutura, a gente resolve com geometria analítica, que foi a melhor condição que a gente encontrou, através das disciplinas de estrutura. A gente aproveitou esses conhecimentos para achar o perfil que a gente iria utilizar, perfil metálico que a gente iria utilizar. Hidráulica, a gente tem, por exemplo, a tubulação de 100 milímetros, né, que é a mais comum, a mesma que a gente usa no sanitário, está utilizando ali para poder não ter problema com folhas e outras sujeiras que venham a acontecer. Além da calha, que é uma calha de 30 de fundo, de 15 de largura por 30 de altura, ou seja, quando a água estiver batendo no anexo, ela estiver indo em direção ao anexo de mecânica, ele vai ser protegido pela própria calha. Então, assim, a intenção é sempre resguardar o que já existe e manter a característica padrão construtivo da escola. E, por último, a elétrica, a gente utilizou um de 30 watts, resumindo, é um refletor que não vai dar nenhum desconforto visual para quem está passando pelo local e ele é resistente à água, à chuva, à poeira. Tá? Tudo isso a gente referenciou pela tabela do SINAP, que é uma tabela criada pela Caixa. Então, para poder ilustrar isso melhor, para concluir para vocês entenderem melhor qual que é a solução, a gente desenvolveu esse vídeo aqui. Ele vai ter momentos que ele vai piscar umas coisas coloridas, que são a captura da realidade. É só uma a mais para vocês poderem entender melhor o projeto. Então, foi escaneado o local e a gente fez o projeto. Lá está a nossa cobertura, a extensão da nossa cobertura ali. E a partir dessa nuvem de pontos, vocês vão conseguir entender melhor qual que é a situação. Vai observar que a tubulação está passando na frente da
da estrutura ali no anexo de mecânica. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o anexo de mecânica está para cá, o anexo de edificações é essa parte sinuosa que a gente tem do nosso modelo. Dessa área. Para lá, nós vamos de lá verde, onde a gente faz as marcações de obra dentro do laboratório de edificações. Aqui essa porta aqui, vocês trabalham aqui embaixo, é do almoxarifado. E esse é o nosso acesso ao laboratório de edificações, a gente faz os desenhos à mão. Bom, em relação aos agradecimentos, é importante a gente agradecer ao nosso ser superior, Deus, por nos conceder a vida, essa maravilha. E, além disso, agradecer aos colegas com quem a gente teve a oportunidade de estudar junto, dividir esses momentos durante a nossa conclusão desse curso. E também ao nosso corpo discente, que sem ele, docente. Sem eles, é um corpo como que eu posso dizer? Um corpo decente, de forma profissionais capacitadíssimos. Desculpa o hiperbolismo aqui, mas eu tenho grande carinho por esses professores. Então, por isso eu estou dizendo isso. E além disso, agradecer aos familiares, aos colegas e todas aquelas queridas pessoas que vocês puderam convidar para participar da apresentação, poder desfrutar dela. Né? Então, assim, é com grande carinho que a gente agradece toda a instituição, ETEC Santana de Castro, por essa oportunidade. Gratidão. E essa é a nossa referência bibliográfica. Gratidão.